mais uma noite do nosso Evangelho do Centro Espírita Cearense, começando com essa mensagem ditada pelo Nunes Maia. Se Deus pulsa no infinito, se o universo é o seu ciclópico corpo, está certamente em toda parte, na boca do sábio e no coração do santo, no ambiente dos pobres e no palácio dos ricos, na pureza dos anjos e na estupidez dos animais, nas artimanhas do ofensor e na revolta do ofendido, na paz dos céus e nas profundezas das sombras. Sabes por quê? Porque Ele é Espírito e vida, que transforma tudo na cândida pureza do amor e da justiça. E que possamos, Senhor, estarmos em paz, que a paz permaneça sempre dentro de nós, que assim seja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Jeremias e os falsos profetas. Item 11, parágrafos 1º e 2º. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas. Eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 26, versículos 16 a 18 e versículos 21, 25, 26 e 33. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que estas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Agora vamos para o nosso comentário a respeito da leitura dessa passagem do Evangelho. Luiz, o Espírito Protetor, ele comenta essa passagem de Jeremias inserida justamente no Antigo Testamento, demonstrando que já naquele tempo havia os charlatães e os vaidosos que abusavam do dom da profecia, explorando os simples
em troca do dinheiro. E também havia quem alertava o povo contra os falsos profetas, que deveria ser pouco ouvido, uma vez que até hoje, com o avanço da ciência e das possibilidades de estudos para a maioria das pessoas, são muitos ainda os que se deixam iludir por eles, pela boa ou má fé ou pela falta de discernimento. Com o Espiritismo, entendemos, meus amigos, que Deus se expressa nas suas obras e através dos seus filhos, que já alcançaram o grau evolutivo que lhes permitem ser seus mensageiros, colaboradores diretos na sua obra. Assim, os espíritos elevados se manifestavam em nome de Deus através da mediunidade dos que tinham a tarefa de auxiliar o progresso do povo judeu. E aí tem a expressão de falam a visão dos seus corações, não da boca do Senhor. Essa expressão é muito significativa, demonstrando que os falsos profetas falam por si mesmos, do que os seus corações e as suas mentes estão cheios, para justamente beneficiarem-se vivendo à custa das pessoas menos favorecidas, vamos assim dizer. E aí tem outra expressão: eu não enviava estes profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam, enganando os simples e ingênuos, limitados nos seus raciocínios e conhecimentos. Justamente essas pessoas que tinham menos conhecimento, Eram menos, vamos dizer assim, naquela época, menos estudada, Não tinham muito estudo, Eram ingênuos, na verdade. Quanta coisa, se faz ainda hoje em nome de Deus, em ações grosseiras e totalmente distantes das leis divinas, pela vontade de domínio, de poder. E vemos também governos levando seus povos à guerra em nome de Deus e da religião. Um absurdo, meus amigos? Muitos sofrem no plano espiritual após o desencarne e nas futuras reencarnações. Os que se arvoram em missionários divinos ou não, pois eles são responsáveis por todas as consequências dos seus abusos, das suas mentiras, das suas mistificações, em si próprios e em todos os que os ouviram e os seguiram. E aí vem a outra frase, a outra expressão: tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizavam a mentira e dizem, sonhei, tenho sonhado. Jeremias, naquela época, já alertava sobre os recursos dos sonhos e das visões, que não podem ser comprovados por terceiros, já usados naqueles tempos e frequentes ainda nos dias de hoje, mistificadores e enganadores. E aí, o que seria a recomendação é que possamos refletir sobre as palavras do apóstolo São João, que ele diz, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque a morte do corpo por si só não torna ninguém diferente do que era quando em um corpo de carne. Então, meus amigos, no além, no plano espiritual, como aqui no plano terreno, as transformações, a reeducação se fazem pela vontade e do esforço de cada um de nós, e não por situações externas, como é a morte do corpo físico, liberando o espírito imortal para continuar exercendo a vida em outro plano. Então, tanto aqui no plano terreno como lá no plano espiritual, existem os que se dedicam ao mal, que buscam enganar sempre que encontram a oportunidade. Os enganados são os médios que não estudam as leis da mediunidade, que, como toda faculdade, exige estudo perseverante e sério, Discernimento, amor no uso da mediunidade. São enganados também os que aceitam como verdade tudo que os espíritos dizem, sem fazer uma análise e crítica, E aí, a mediunidade com o espiritismo encontrou seu verdadeiro caminho de desenvolvimento e prática
que é, né? O estudo das suas leis e esforço na vivência evangélica. Mediunidade com Jesus é o lema do verdadeiro médium espírita. E aí tem outra expressão dele. Qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis, sois vós mesmos que sois o fardo. E aí eu verifiquei no dicionário que fardo significa encargo pesado, difícil de carregar ou suportar. Assim, eu penso que o fardo aí significa justamente os falsos profetas e todos os que dificultam a sua e a caminhada dos seus irmãos também em evolução, ou seja, a minha caminhada e a caminhada dos meus irmãos em evolução. E finalizando com a expressão aprendei, pois antes de tudo a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. O que ele quis nos dizer nessa frase final é que nós devemos estudar para que possamos distinguir os bons dos maus espíritos, para que nós mesmos não nos tornemos falsos profetas. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Que assim seja. Pedimos a Deus e a espiritualidade superior para abençoar, para fluidificar a água do nosso planeta, para que possamos encontrar na água o remédio necessário para curarmos as nossas dores físicas e espirituais. Nos ajuda, Senhor, a ter força para continuar nessa caminhada que com certeza sabemos que é difícil, mas que temos sempre a espiritualidade superior e Jesus ao nosso lado nos ajudando, nos dando força. Abençoa, Senhor, a todos nós e fica conosco hoje e sempre, que assim seja.